Até agora, nós usamos a tabela do simplex para achar uma solução primal ótima. Mas será que a gente consegue, usando essa mesma tabela, achar a solução dual ótima desse problema? Spoiler: a tabela do simplex não só nos dá uma solução ótima para o primal, mas também nos fornece a solução dual desse problema. Mas para isso, a gente tem que lembrar do teorema de folgas complementares que nós vimos no vídeo passado. Então, para aprender a extrair a solução dual do problema a partir da tabela primal do simplex, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de pesquisa operacional. Então imagine que nós tenhamos o mesmo problema que nós já resolvemos anteriormente, que é maximizar 10x1 mais 9x2, sujeito que 3x1 mais 3x2 é menor ou igual a 21 e 4x1 mais 3x2 é menor ou igual a 24. E tanto x1 quanto x2 são maiores ou iguais a zero. Para esse problema, a gente pode reescrevê-lo colocando as variáveis de folga, que eu vou chamar agora de o1 e o 2. Então, as minhas restrições vão ser 3x1 mais 3x2 mais o 1 igual a 21 e 4x1 mais 3x2 mais o 2 igual a 24. Nós já descobrimos que a solução ótima desse problema é x1 igual a 3 e x2 igual a 4. E tanto as variáveis o 1 e o 2, que são as variáveis de folga, são iguais a zero. Para esse mesmo problema, nós temos o problema dual correspondente, que é minimizar 21y1 mais 24y2, sujeito que 3y1 mais 4y2 é maior ou igual a 10, 3y1 mais 3y2 é maior ou igual a 9. Para esse problema dual, a gente também pode colocar as variáveis de folga, que eu vou chamar de V1 e V2. Então, as minhas restrições vão ser 3y1 mais 4y2 menos V1 é igual a 10 e 3y1 mais 4y2 menos V2 é igual a 9. Para esse problema, nós também já calculamos a solução dual ótima, que vai ser y1 igual a 2, y2 igual a 1, e tanto as variáveis V1 quanto V2, que são as variáveis de folga do dual, vão ter valores zero. E aqui está a tabela do simplex resolvida, nós já resolvemos anteriormente, onde eu tenho a variável x1 e a x2 básicas, a x1 valendo 3 e a x2 valendo 4. E as variáveis o 1 e o 2 não básicas iguais a zero. E agora vamos mostrar a primeira interação do simplex para esse problema. E nessa primeira interação, quais são as variáveis básicas? São a u1 e a u2. A u1 é igual a 21 e a u2 é igual a 24. E as variáveis x1 e x2, que não são variáveis básicas, elas são iguais a zero. Observe que eu tenho as quatro variáveis x1, x2, u1 e u2. E eu sei que a variável x1 do primal está associada à variável V1, que é a variável de folga do dual. A variável x2 está associada à variável V2, que é a variável de folga do dual. A variável U1, que é a variável de folga do primal, está associada à variável Y1, que é a variável dual. E a variável U2, que é a variável de folga do primal, está associada à variável Y2, que é a variável do dual. E eu sei, pelo meu teorema de folgas complementares, que se o x1 for igual a zero, então a variável correspondente, que é a variável V1, ela vai ser maior ou igual a zero. Da mesma forma, se o x2 for igual a zero, a variável V2, que é a variável de folga do dual, ela vai ser maior ou igual a zero. E se o 1 do primal ele é maior ou igual a zero, porque ele é, ele é 21, então a minha variável dual y1 é igual a zero, e se o 2 for maior do que zero, que também ele é 24, então a minha variável y2 é igual a zero. Então, observe o meu problema dual, que é minimizar 21y1 mais 24y2, sujeito que 3y1 mais 4y2 menos v1 é igual a 10, e 3y1 mais 3y2 menos v2 é igual a 9. Se o y1 e o y2 são iguais a zero, o que eu vou ter? Eu vou ter que menos V1 é igual a 10, então V1 vai ser menos 10. E menos V2 é igual a 9, então V2 vai ser igual a menos 9. E o Y1 e o Y2 são iguais a zero.
Não sei se vocês repararam, mas esse 10 e esse 9 são os mesmos 10 e 9 que estão na linha do CJ menos ZJ. A única diferença é que no CJ menos ZJ eu tenho 10 e a minha variável dual, V1, que está associada a essa coluna, ela é menos 10. Da mesma forma, a variável V2, que está associada ao X2, ela é menos 9 e na minha tabela eu tenho mais 9. E da mesma forma, as variáveis y1 e y2, elas são iguais a zero. E elas também estão representadas na linha CJ menos ZJ. A diferença é porque, como é zero, então o multiplicar por menos 1 não vai fazer diferença. Mas elas estão lá. O mesmo zero que está ligado ao y1 e o mesmo zero ligado ao y2. Já deu para deduzir que a linha do CJ menos EJ vai me dizer, na verdade, os valores das variáveis duais naquela interação. A única diferença é que vão ter que ser multiplicados por menos 1. E, além disso, observe que, nessa primeira interação, a solução primal é viável. Óbvio que ela é viável, porque no nosso problema primal, em todas as interações, as soluções são viáveis. Mas, para o problema dual, essa solução ela não é viável. Por que ela não é viável? Porque as variáveis V1 e V2 têm valores negativos. E no meu problema dual, nenhuma variável, tanto as variáveis y quanto as variáveis v, que são as variáveis de folga, nenhuma pode ser menor ou igual a zero. E nesse caso, elas estão. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma solução primal viável e uma solução dual inviável. E, além disso, o teorema de folgas complementares está atendido, porque o x vezes o v mais o y vezes o u vai ser igual a zero. Então, relembrando, observe que nessa primeira interação, os valores de CJ menos EJ, que são os custos relativos, eles também representam os valores das variáveis duais, só que multiplicados por menos 1. Só que a solução dual ela não é viável, porque eu tenho variáveis duais menores ou iguais a zero. Se você está gostando desse vídeo, se está achando esse vídeo interessante, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E agora vamos mostrar a segunda interação do meu simplex. Nessa segunda interação, as variáveis básicas são o x1, que vai valer 6, e o 1, que vale 3. E as variáveis não básicas são o x2 e o 2, que valem 0. Aplicando novamente o teorema de folgas complementares, se o x1, que é 6, ele é maior ou igual a zero, então o v1, que é a variável correspondente, ela tem que ser igual a zero. Se o x2 é zero, então o v2 ele pode ser maior ou igual a zero. Se o 1 ele é maior do que zero, ele é, né, porque ele é 3, então a variável y1 tem que ser zero. E se o 2 é igual a zero, então a variável y2 vai ser maior ou igual a zero. Se eu pegar o mesmo problema dual e substituir o v1 como zero e o y1 como zero, na primeira restrição eu vou ter que 4y1 é igual a 10, então y1 é igual a 5 sobre 2. Se y1 é 5 sobre 2, 3 vezes y1 vai ser 15 sobre 2, menos o v2 vai ter que ser igual a 9. Então, para que isso dê certo, o V2 vai ter que ser menos 1,5, quer dizer, menos 3 sobre 2. Então, a minha solução dual, o y2 é 5 sobre 2 e o V2 é menos 3 sobre 2. E esses valores, novamente, estão na linha do CJ menos EJ. O valor que está associado à coluna do x2 e à coluna do V2 do dual, né, é 3 sobre 2, na linha do CJ menos EJ, que está associado ao menos 3 sobre 2 da variável V2. Da mesma forma, a variável y2, que é 5 sobre 2 no dual, ela está na coluna do U2, só que multiplicada por menos 1. Então, observe que o CJ menos EJ é 0, 3 sobre 2, 0 e menos 5 sobre 2. Os sinais só estão trocados em relação às variáveis duais. E nesse caso, eu continuo tendo uma solução primal viável, mas que ainda não é ótima, e uma solução dual inviável, porque ela tem uma variável, nesse caso, a V2, que é menos 3 sobre 2, negativa. Não sei se vocês perceberam também, mas na próxima interação do primal, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar essa variável x2 na base, que está associada a V2. E por que eu escolho ela? Por que eu escolho para colocá-la?
porque o custo relativo dela é positivo, né? Mas se a gente analisar pela solução dual, o que eu estou fazendo? Eu estou escolhendo essa variável V2, que é a variável do dual, para sair. Então, da mesma forma que o primal está tentando colocar uma variável primal que melhore a solução, o dual está tentando tirar uma solução dual que piore a solução. Nesse caso, que deixa a solução inviável. E como eu falei antes, essa solução primal é viável e a dual não é viável. Mas essa dual já é um pouco melhor, porque ela só tem uma variável que não é viável, que é a variável V2. Então, o que nós temos? Nós temos um primal viável, mas não ótimo, e um dual inviável. E a inviabilidade do dual ela está associada à não otimalidade do primal. Não sei se vocês perceberam, mas no fundo, o que está acontecendo? Nós estamos tentando achar a otimalidade do primal e achar a viabilidade do dual. Quer dizer, quando acontecer ao mesmo tempo do primal ser ótimo, quer dizer que o dual virou viável. Então, por um lado, eu estou tentando achar uma solução primal ótima e, ao mesmo tempo, estou tentando achar uma solução dual viável. E se você observar bem, a solução do dual também vai dar 60, que vai ser a mesma da solução do primal. Por quê? No meu problema dual, não é minimizar 21y1 mais 24y2, o y1 ele é igual a zero, mas o y2 ele é igual a 5 sobre 2, que é 2,5. 2,5 vezes 24 é exatamente igual a 60. Mas isso funcionou também na minha primeira interação. Então, em cada interação, eu estou tendo uma solução primal e uma solução dual, com o mesmo valor da função objetivo. Eu estou tendo um primal viável, mas um dual inviável. Então, quando a gente analisa o CJ menos EJ, a gente está analisando pela ótica do primal se ele é ótimo, mas pela lógica do dual, se ele é viável. Então, o que eu estou tentando fazer? Estou tentando achar uma solução ótima para o primal e, ao mesmo tempo, viável para o dual. E se a gente analisar a interação 3, nós temos como variáveis primais o x1 e o x2, como o x1 vale 3 e o x2 vale 4, as variáveis u1 e u2 são iguais a zero, e se o x1 ele é maior do que zero, porque ele é, né? Então, o V1 vai ser 0, e se o x2 for maior do que 0, o V2 vai ser 0. E se o 1 e o 2 eles são iguais a 0, então tanto o y1 quanto o y2 podem ser maiores ou iguais a 0. E se eu resolver esse sistema de equações, que tem duas equações de duas variáveis, eu vou ter o y1 igual a 2 e o y2 igual a 1. E tanto o V1 quanto o V2 iguais a 0. E o que nós temos agora? Nós temos uma solução que ela é primal viável, né? Porque toda solução é primal viável, e temos uma solução dual viável, porque agora todas as variáveis duais, tanto as variáveis y quanto as variáveis v, elas são maiores ou iguais a zero. E essa solução também atende à complementaridade de folga. E se a gente olhar na tabela do CJ menos EJ, nós vamos ver lá 0, 0, menos 2 e menos 1. O menos 2 associado à variável primal U1, mas associado à variável dual Y1. Quanto que vale Y1? Vale exatamente 2. E da mesma forma, na coluna do 2, o CJ menos EJ é igual a menos 1, que está associado à variável dual Y2. E qual que é o valor da variável dual Y2? É igual a 1, quer dizer, é igual ao valor do CJ menos EJ, só que multiplicado por menos 1. Então, atende o teorema de folgas complementares também. E mostra que o CJ menos EJ, na verdade, ele representa os valores das variáveis duais. Então, a gente pode analisar o simplex de duas formas. Na primeira forma, é a forma primal. O que ela faz? Ela tenta achar uma solução viável para o primal, né, a primeira solução, analisa o CJ menos EJ e verifica. Tem uma variável não básica que entre na base vai melhorar a minha solução? Enquanto tiver variáveis desse tipo, ele vai trocando. Se não existe nenhum CJ menos EJ maior ou igual a zero, então eu posso dizer que a solução é ótima. E o simplex também ele pode ser visto de outra forma. Como? Ele tenta achar uma solução viável para o primal e vai analisar o CJ menos EJ para ver se a solução dual é viável ou não. Se o CJ menos EJ for maior do que zero, quer dizer que a solução dual correspondente não é viável. Nesse caso, o simplex escolhe uma variável dual que está mais longe de ser viável, quer dizer, a mais negativa de todas, para entrar na base. Escolher a variável com custo relativo mais positivo, quer dizer, o valor dual mais negativo, é escolher uma restrição do dual que estava inviável para tentar viabilizá-la. A gente tem que lembrar que
Cada coluna da tabela ela está associada a uma variável primal, mas também está associada a uma variável dual, pelo teorema de folgas complementares. Quando todas as variáveis duais são ótimas, e como o primal sempre mantém a viabilidade, e como o teorema de folgas complementares sempre é respeitado, então quando eu acho uma solução viável para o dual, essa solução vai ser a solução ótima. Lembrando, né? O simplex ele é sempre viável no primal, ele aplica o teorema de folgas complementares e analisa o dual em cada interação. No momento que ele encontra uma solução dual viável, essa é uma solução ótima. E o simplex ele pode ser classificado como um algoritmo primal. Por quê? Porque a todo momento a solução primal ela é viável. E além disso, ele respeita o teorema de folgas complementares e para quando acha uma solução dual viável, indicando que tanto o problema primal quanto o problema dual são ótimos. Diferente dos algoritmos primais, existem também os algoritmos duais e também os algoritmos primais duais. Tanto os algoritmos duais quanto algoritmos primais duais, nós vamos ver nos futuros vídeos, tá bom? E esse foi o nosso vídeo de como encontrar a solução dual a partir da tabela do primal. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a interpretação econômica do dual, que é uma das aplicações mais interessantes do problema dual. Até o próximo vídeo.